Ladies and gentlemen, we are back. Estamos aqui, mais um encontro dos Três Mosqueteiros. E aí, galera, como vocês estão? Firmes e fortes. Bem, bem, bem. Pronto para mais um assunto polêmico. E o que teremos hoje, Anderson Sailor? Hoje iremos falar de duas. São dois lados da mesma moeda, né? Um é o homem performático, ou famoso esquerdomacho, e o heterotop. Então, hoje vai ser bom. Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom. E, como sempre, né? Traremos aqui a parte divertida, como sempre, porque nós estamos aqui num movimento descontraído. Porém, a gente vai trazer as bases das possíveis origens de como isso, né, se constrói. Por que surge, né? Por que existe o esquerdomacho e por que existe o heterotop? O que será que aconteceu? De onde surgiu? Onde vivem? O que comem? Onde se alimentam hoje nos Três Mosqueteiros? Então, a gente vai trazer isso. E sempre lembrando, aqui a gente não está sendo taxativo e dizendo que é exatamente isso. Aqui nós vamos trazer algumas possibilidades das inúmeras possíveis que estão por trás de cada um desses comportamentos. Exato. Perfeito. Perfeito. Começaremos por onde? Vamos jogar a moeda para cima para entender qual dos dois lados da moeda a gente vai começar a Cara ou falar? coroa? Tô sem moeda aqui, mas vamos lá. Vou pegar o que está mais fresco aqui, que saiu até esses dias no jornal, tanto no Globo, Bora. no UOL, que fala do homem performático, né? Porque nos Estados Unidos teve um evento ali, que sempre acontece, mas eles colocaram, se vestiram de homens performáticos, ou seja, aqueles homens que se vestem, se comportam para um lado mais progressista, buscando se enturmar e conseguir uma cocotinha, conseguir ali um negocinho. E só que as feministas não gostam, porque os caras não atendem o que elas esperam. Interessante, interessante. E se a gente for olhar para isso, né, que é vulgo o esquerdomacho, né, outro codinome que existe para essa categoria de homens que estão, de certa forma, com alguma questão interna onde não conseguiu integrar algo. Talvez teve um pai muito austero, talvez um avô muito austero, e que hoje tem dificuldades com isso, né? Então está indo para o outro extremo justamente porque não consegue lidar com isso. É muito difícil, é muito complicado, então se desconstrói para poder pertencer a um grupo. Só que a gente sempre lembra, né, quando a gente olha, traz o olhar sistêmico, a partir do momento que você exclui alguma coisa, o que a gente vai chamar de excluir aqui? O desconstruir. O desconstruir é você está excluindo uma parte sua. Qual que é o ônus deste movimento? Dizem alguns estudos, baixa testosterona? Será? Será que a origem é isso? Ou será que por causa disso isso gera? Não sabemos. Se a gente para olhar, quando eu quero desconstruir, é porque eu não aceito algo. Então, como Isso. você trouxe, por algum motivo, ou porque ele julga o pai, a mãe, ou julga alguém da família ali, que ele entende que não são pessoas boas, ou que ele não quer ser igual, ou que ele não quer pertencer, e ele se desconstrói. Se desconstrói o quê? Eu deixo de ser aquilo que eles esperam que eu seja. E aí eu me transformo em algo que eu vejo um grupo que pode ser esse grupo aqui, é o que eu acho ele legal, pode ser que eles me apoiem e eu consiga pertencer ali. E é um grupo sempre que ataca aquele que eu quero excluir. Exato. Então, se a gente pega os dois polos, o homem, o esquerdomacho ou o homem performático, ele vai sempre contra aquilo que os pais pregam, ou que os pais têm como visão. E o heterotop é a mesma coisa. Quero ser muito maior, muito mais forte que meu pai, quero.
ou quero mostrar para ele que eu consigo sem a permissão dele. Então, mas o pai também é uma outra forma de agressão ao pai, né? Ou à mãe, enfim. Então a gente vê esses dois lados aí e a gente pode ver que são diferentes. E em algum nível eles até se retroalimentam, porque existe, a partir do momento que você coloca atenção para um lado, o outro também ganha força. Então você pode vir a ter uma retroalimentação desses dois movimentos, né? Explorando um pouco mais esse movimento do esquerdomacho, né? Ou do performático. Será que ele realmente ele é um amigo ou a favor da pauta feminista, ou é uma persona que ele se utiliza porque na verdade ele também é um machista é, camuflado? Porque vamos pensar na prática, né? Se a gente trouxer para o aspecto de relacionamento, a gente lê, né? A gente percebe, a gente vê aí nos movimentos, é aquele cara que, em algum aspecto, ele joga a responsabilidade que seria, que normalmente, naturalmente, o homem tem para ele joga para a mulher. Ah, não, a conta não, vamos dividir, você paga a sua, eu pago a minha. Então, você começa a olhar nas atribuições que é do homem, ele fala, não, né, você é mulher, né, tudo igual, não sei o quê, não, você faz, deixa... E ele acaba ficando muito mais na posição passiva, passiva nas atitudes, nas ações, que teria que estar à frente como homem, como masculino, ele se coloca atrás da mulher porque ele entende, porque normalmente, como que vai se conectar? Ele vai acabar se conectando com uma mulher que ela vai estar em qual polaridade? Na outra invertida, um pouco mais Sim. masculina, porque senão não dá liga. Então, em grande maioria das vezes, na sua grande maioria, vai acabar acontecendo esse tipo de relacionamento, onde você vê que é aquele cara um pouco mais sensível e aquela mulher um pouco mais forte. E aí a gente vai acabar entrando na discussão do machismo e feminismo, né? E, e aí é aquela. E aí, querendo ou não, é a polaridade, são os dois lados da moeda. Porque a mulher quer a igualdade na questão de trabalho, na questão de ganho financeiro, né, na questão de benefícios, e aí o homem acaba se acomodando. E aí, na hora dos deveres, não bate, né? Porque a mulher ela quer o benefício, mas ela não quer ir lá trabalhar de pedreira, ela não quer ir lá trabalhar de estivadora no. Você vê que hoje em dia estivador no porto eu acho que nem existe mais, né? É tudo com máquina, mas por fim, vamos lá, né? A mulher ela quer o benefício do ser a empresária, ser a engenheira, ser o executivo, né? Em que trabalha lá num cargo mais pensante, tendo sendo equilibrada financeiramente, tendo o mesmo lucro que o homem, né? E aí, e aí essa resposta do homem a isso é o quê? É o comodismo. O homem não tenta se manter no mesmo nível. Ele faz o quê? Ele se acomoda. Ele se acovarda e ele vai lá e, vamos dividir a conta. Ah, não, passa aqui e me pega, né? Porque a gente é da geração de que quem sai de carro é o homem e quem vai buscar a mulher na casa é o homem, né? E aí hoje em dia já tem o contrário, né? É a mulher que pega o Uber e vai passar na casa do cara para pegar o cara. Do princeso, né? Porque, assim, sempre lembrando o ponto que a gente traz aqui que é muito importante. A gente não diz que não pode ou tá errado se você faz isso. Se você é feliz, isso tá legal para você, sensacional. O que a gente está falando aqui é que em linhas gerais, isso acaba dando problema em algum nível. A mulher, sim, ela pode fazer o que ela quiser, ela tem espaço para fazer tudo o que ela quiser. Sim. O que a gente está falando é que quando está em desequilíbrio,
ela vai muito para um extremo e o cara, se ele tem esse perfil um pouco mais sensível, ele pode vir a se apequenar diante disso. E a mulher, ela vai acabar se tornando o quê? Aquilo que a gente vê, a mulher tratora, a mulher sobrecarregada, que ela acaba tendo que fazer tudo isso porque ele virou, muitas vezes, o filho dela. E não é isso que ela quer. Sim, Não é e isso que aí ela é isso quer, não é isso que mesmo. ela busca. Então é disso que a gente está falando, do ônus deste movimento. Do cara, ele será que o discurso dele de contra o machismo, esse discurso progressista, será que genuinamente é um movimento? Ou é apenas uma persona utilizada para que ele possa pertencer a um grupo que tem o mesmo tipo de dor do que ele? Ou até um mecanismo de defesa, né? Para eu me sentir pertencente, para eu não ser o. Agora vai me faltar a palavra, né? Mas para eu não ser o macho agressor, Como meu pai, né? O que acontece é isso aí. Para não ser aquele cara agressivo, para não ser o machista, para não ser ah, rotulado como o mal, então eu vou ser o bonzinho que vou concordar com tudo isso que acontece, né? Vou me adaptar, vou me acomodar aqui, só que daí é exatamente isso, é o quanto desse comodismo não vai afetar essa pessoa. E sim, isso serve para os dois lados, sim, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Porque na medida que o homem se acomoda, na medida que o homem tem uma energia mais passiva, isso vai gerar um contraponto de uma mulher ativa. E o quanto essa mulher ativa não vai se sobrecarregar. O quanto essa mulher ativa não vai ter dor de cabeça, não por causa do ciclo, por causa de tanto trabalhar, né? O quanto não vai pesar esse ombro, porque ela vai estar carregando uma carga que anatomicamente, fisiologicamente, não foi feita para carregar, né? Quanto dessas queixas e dessas doenças da atualidade não estão relacionadas a toda essa polaridade invertida? sim. E tudo isso são coisas que a gente precisa olhar e precisa analisar. E como o Robson sempre enfatiza aqui, nós não estamos julgando, nós estamos trazendo um ponto de vista. Porque muitas É, porque pessoas estão vivenciando, né, estão dentro de relacionamentos, seja eles relacionamentos afetivos, familiares ou profissionais, e que elas estão se sentindo desconfortáveis com a situação. Então aqui a gente procura trazer um pouco de luz e dizer sim, é possível, se você tiver coragem de olhar para isso, para essa questão, ver o que está por trás, o que está acontecendo. Que repetição é essa que está acontecendo? Por que, que você está vivenciando isso? Por que, que você está nesse movimento? Porque é, quando o homem que ele ficar neste movimento, né, buscando a intelectualização como, né, um jargão para dizer que eu sou, né, a favor da causa, e ficar levantando uma bandeira e tudo mais, cara, enquanto você não pega o seu papel de realmente ser homem e fazer o que precisa ser feito, ao invés de ficar delegando para sua parceira com um discurso barato de que, ah, não, né, eu sou a favor da causa, né, as mulheres também têm coisa, e joga tudo para ela. Quanto que de verdade você pega a responsabilidade do que é para ser a sua responsabilidade para fazer o que tem que ser feito. E não ficar utilizando um discurso como uma bandeira para encobrir uma dor que você possa vir a ter. Uma questão que, como eu falei antes, que, por exemplo, pode vir a ser você teve um pai muito austero.
Ah, Robson, mas eu não conheci meu pai, fui criado pelo meu avô. Pode ser que seja esse também. Pode ser uma figura masculina que pode ter sido masculino, talvez passou um pouco do ponto diante da sua perspectiva e hoje você tá indo contra este movimento porque você tem um incômodo em relação a isso. E você Não, o que, sentar nesta posição, ele vai te proteger por um tempo. sim. Mas por quanto tempo? O que me veio agora, Robson, é também, né? Porque às vezes o cara vem de uma família ok, de uma criação boa, mas vamos lá, tanto pro lado desconstruído, pro lado, né, do esquerdomacho ou do performático, quanto do heterotop, vamos lá, se a gente olha pro performático, pode ser que alguém das gerações passadas ali, do seu sistema, alguma avó, alguma tia, enfim, sofreu abuso de homens, sofreu agressão por homens e não foi reconhecido isso. Não foi feito nada. E ele denuncia fazendo o quê? Não sendo igual aqueles homens do seu sistema. Então eu vou para onde? Eu vou para um lado feminino. Então eu vou para o feminismo. Ou seja, eu apoio vocês porque a maioria dos homens são agressores. Ou seja, no meu sistema tem um agressor, eu não quero ser agressor. Isso. E aí, quando a gente vai para heterotop, a mesma coisa. Homens que podem ter sido fracos, né? E ele denuncia esses homens que ou foram esquecidos ou foram tratados como fracos. E ele vem denunciar falando: eu sou mais forte que todo mundo. Eu sou o cara que vou resolver tudo. Eu sou bom, sou foda, sou fortão. Entendeu? Então, assim, então você vê que o sistema, ele não necessariamente pode denunciar na geração seguinte, mas ele pode pular gerações. E essa denúncia, quando vem, ela vem explícita. Para quem tem um olhar, como nós somos consteladores, a gente bate o olho e automaticamente a gente já olha uma possibilidade ali. Então, ela vem explícita. Agora, para quem está sofrendo, às vezes nem sabe o porquê. E nem sabe por que está lá. Exato. Exato. Ele está seguindo inconscientemente um caminho que para ele pareceu ser o mais adequado, justamente por esse desconforto, talvez essa lealdade que ele esteja seguindo, que ele não sabe de onde vem. Então, por isso que a gente, quando a gente traz aqui, a gente diz assim: ninguém tem que nada. O que a gente está dizendo aqui são das possibilidades que existem, e se essa questão é para você um incômodo em algum nível, a gente pode te ajudar a olhar para isso. Mas você precisa ter coragem, porque é só a pessoa que tem a capacidade de olhar para as suas sombras. E como o Mesmo Anderson trouxe assim super bem, né? Quando a gente faz o paralelo com o heterotop, aí você vai para outra polaridade, que é aquele cara que quer ser mesmo o machão, porque ele entende que a vulnerabilidade não é permitida, não é aceita a vulnerabilidade. Então aí ele vai ter o quê? Vai ter a validação através de troféus externos, seja pegando o maior número de mulheres possíveis, ou tem que ser a mulher mais bonita, ou eu tenho que ter o carro mais fantástico, ou as viagens, ou a grana, ou enfim, seja lá o que for. A forma que essa persona vai ser construída. Mas também é o outro lado de uma mesma questão, por assim dizer, a mesma moeda, só que em polaridades invertidas, por assim dizer. Mas que ambos estão com questão com o masculino. e ouvindo vocês falar tudo isso, fica a questão do o quanto isso realmente está, com certeza, na verdade, está no nível familiar, e o quanto disso não está no nível social. Sim, Porque, da mesma forma que o homem tem esse performático e tem o heterotópico, no lado contrário, as mulheres elas têm essas feministas que elas querem se igualar aos homens, mas ao mesmo tempo também quantas mulheres
não estão, como é que eu, qual a palavra que eu vou usar agora, né? Elas não estão usando da feminilidade Calibra em aí. excesso, né? Quantas mulheres não estão aí expondo o corpo, estão expondo o corpo em troca de canal de assinatura. Na verdade, é um canal de assinatura, né? Quantas mulheres não estão aí nas redes botando essa feminilidade toda ali à mostra? E aí a gente fica nessa polaridade, né? A gente fica no extremo, né? É o extremo do masculino, é o extremo do feminino, e é o extremo contrário, né? Que é o homem fraco, sem postura, que aceita, que cala, né? Enquanto a mulher toma a atitude do masculino, né? É ela que diz como fazer, como ir, para onde ir, é ela que pega a mochila, bota nas costas e carrega a carga, né? E a gente fica realmente nesses dois lados da moeda. Hoje, você falando isso, me vem, né? Cara, os dois são inseguros. Os dois lados são inseguros. Tanto o heterotop quanto o performático são inseguros. Só que assim, a diferença é o quê? Um é inseguro. Eu vou pro cara fraco, tá? Por que que eu falo cara fraco? Quando eu falo cara fraco, o cara que se desconstrói em prol de algo, tá? Ele faz o quê? Ele teve tudo na vida. A mãe nunca negou nada. O pai nunca negou nada. O cara nunca teve um esforço, nunca foi frustrado. E aí, quando ele vai para o mundo é complexo, o mundo é volátil, o mundo é nocivo. E aí ele se sente o quê? Inseguro. Para onde eu vou? O que que eu faço? Eu nunca passei por isso. E aí ele usa da causa para proteger ele dessa insegurança. E ele faz o quê? Me desconstruo, acho uma mulher que parece minha mãe ou que parece meu pai, muitas vezes, que ela vem, detona, não preciso ter um esforço grande, ela vai resolver e eu fico aqui com a minha insegurança. Eu falo que eu sou assim, eu falo que eu apoio ela, vou falar que ela tem que crescer mesmo, que eu vou ficar aqui só dando apoio moral. Eu vou dar espaço para ela fazer isso, né? Que ela Sim, vai lá fazer, eu vou ficar aqui só vai, assistindo, vai vai. lá. É. E Eu aí quando sou um você vai ser para outra polaridade, evoluído que né, eu me encolho para ela brilhar. isso, ele se apoia nisso. E aí, quando você vai para o outro extremo, o cara também é inseguro. Mas por que que ele é inseguro? Às vezes ele teve uma criação muito rígida, onde um pai olhava para ele e falava assim: ah, homem não chora. Ó, homem não faz isso, homem não faz aquilo, homem é aquilo outro. Aí o cara olha e fala assim: peraí, eu não posso ser vulnerável. Então vamos lá. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu sou mulherzinha. Então eu não vou fazer. Se eu chorar, eu sou fraco. Então sabe, o cara é tão inseguro que ele começa a criar uma máscara, uma camada, uma armadura para se proteger dessa insegurança. Então ele é tudo, ele é agressivo, ele parece aquele pitbull de orelha cortada, né? É, você olha pro cara, você fica até com medo, mas por dentro é dócil, todo carinhosinho, porque o cara, ele construiu só uma armadura ali em volta. Então você vê os dois lados da insegurança, os dois lados de dois tipos de possíveis criações que podem levar o homem a esse caminho, e não ao caminho que seria o correto. Qual é o caminho correto? Ser eu mesmo. A autenticidade. Ou seja, e aí que a gente acabou de falar. Se você é um esquerdomacho, se você é um heterotop, mas tá tudo certo, você não sofre com isso, sua vida tá legal pra caramba, você tá feliz, cara, beleza, tudo certo. Agora o problema é você tá numa dessas duas polaridades e tá sofrendo por dentro. Tá sofrendo, tá se matando por dentro. É Ou por porque pode, fora. como, exato, porque assim, como que isso pode, né? Vamos, porque a gente for procurar trazer exemplos para a pessoa entender como é isso. Pode ser que os relacionamentos afetivos eles não sejam relacionamentos bacanas, né? Pode ser que o relacionamento no trabalho não seja legal, porque às vezes a pessoa
ela tem uma abordagem que não é congruente com o local que ela trabalha e ou com o que ela busca ser ali na frente, e isso vai gerar um problema, pode vir a gerar um problema, ou seja, maior dificuldade para você conseguir conquistar de repente aquele emprego ou aquele trabalho ou aquela atividade que você gostaria de fazer, justamente porque você está incongruente externamente com aquilo que você busca. Então, as relações familiares podem ser complicadas porque você entrar numa abordagem extremista, seja o extremo que for, porque todo extremo ele é nocivo, Sim. mostra um desequilíbrio, você vai ter dificuldade. Então, são esses aspectos que no dia a dia a pessoa ela pode vir a estar tendo dificuldades e problemas, e isso tá. Chega uma hora e fala, pô, cara, eu não sei mais. Só que como ele tá num meio, né? Porque ele se conectou com pessoas iguais. Ele tá naquele meio o discurso de todo mundo vai ser, ah, não, pô, é assim mesmo, né? Faz parte, é assim mesmo. Só que ele se sente desconfortável, ele se sente incomodado de que algo não está certo. Aí é que é o ponto onde é a oportunidade para olhar para isso. Se o cara acha que tá tudo legal, né? Como a gente sempre fala, pô, você acha que tá tudo legal, você tá feliz, cara, massa, vai curtir. Entendeu? Aqui a gente vem trazer luz, né? Trazer uma possível solução, trazer um possível caminho para aqueles que estão incomodados, para aqueles que não estão se sentindo bem, que a vida não está fluindo, que o relacionamento não está fluindo. Pô, só arrumo, né? Às vezes o cara ele tá lá do lado do, por exemplo, na polaridade do esquerdo macho, só arruma mulher trator e o cara não consegue dar conta, ele tá de saco cheio. Ou o heterotop que cansou de ter que arrumar, né? Porque a mulher para ele se torna um troféu. Ele quer ter um relacionamento mais estável, mas ele não consegue ter porque ele acaba se conectando com. Porque a mulher que vai se conectar com esse tipo de cara também vai estar em algum tipo de dor que vai se identificar com isso. E talvez o cara ele não consiga ter um relacionamento mais duradouro, ou algo mais sólido, ou algo mais bacana. Ele também está incomodado com isso. Então, são esses aspectos que a gente procura trazer aqui como possibilidades para que você olhe para isso. E que eu sempre digo, precisa coragem para olhar para isso. Porque você vai olhar para a sua sombra, você vai olhar para onde, de onde isso está vindo, né? Qual que é a origem deste movimento? E vai, como eu digo sempre, vai olhar para a dor, né? E essa dor, ela pode ser, como o Robson comentou, pode ser no nosso meio, né? No nosso relacionamento, no nosso trabalho, pode ser a dor física. Ou pode ser até uma questão que hoje também está acontecendo muito, né? São essas doenças, vamos dizer assim, mais emocionais, mais psicossomáticas, né? Aí é TDAH, é autismo leve, é déficit de atenção, né? Tudo isso é sinal de que precisa se olhar para algo. E dentro dessa nossa linha da conversa de hoje, que estamos aqui, né, falando dos dois polos opostos, né? Tem uma frase que eu sempre uso que é todo extremo é burro. Se a gente está num extremo, é porque a gente esqueceu de olhar para o outro lado e a gente está olhando, está focando só para a direita e a gente está errado. Ou se a gente focar para o outro lado e a gente olhar só para a esquerda, nós não vamos estar olhando. Não tem contraponto, não tem um meio termo, não tem equilíbrio. E aí, se a gente sai do equilíbrio, a gente não tem postura. Se a gente não tem postura, a gente vai ter fraqueza. E aí, eu estou falando isso tanto para a parte física do corpo, como para a parte mental, emocional e comportamental, né? Se a gente não tem um equilíbrio postural, a gente vai ter um lado mais fraco e outro lado mais forte. A gente vai gerar um desequilíbrio, gerando desequilíbrio, a gente não vai ter um centro, a gente não vai estar focado, a gente vai desfocar. Na medida que a gente desfoca, a gente perde atenção, na medida que a gente perde atenção, a gente não faz as coisas corretamente. E aí vira uma bagunça. Sim. E eu te pergunto, Rogério,
Você toma mate gelado com leite ou você toma chimarrão? Vou confessar que, muito esporadicamente, eu tomo um mate doce com chá, com água, né? Mas, cara, é exatamente esse o ponto. Cara, tem algumas coisas também, né? Essa questão do mate com leite, e, cara, tudo bem. Tu gosta? Tu te sente bem? Cara, boa sorte, meu. O problema é o cara tomar e não gostar, só tomar porque a galera toma. Exato, exato, porque não tem opinião própria. E olha que legal isso que o Roger está falando, Anderson, que você está falando também. E qual que seria o meio do caminho? Seria, de certa forma, até fazendo né, uma analogia ao movimento que nós experienciamos, que é o quê? O homem inteiro, que é o homem que toma consciência de que ele tem um lado masculino e ele tem um lado feminino, que é o que aceita a Uhum. vulnerabilidade, que aceita que existem emoções, que aceita que existem necessidades particulares que são mais do lado feminino e o masculino inteiro, que é o que? Você saber que você toma a frente, que você resolve, que você carrega o peso para a sua mulher, que você abre a porta do carro, que você, enfim, você faz o que precisa fazer. Você não é uma figura decorativa dentro do relacionamento. Você vai à frente fazer o que precisa ser feito. E se dentro do relacionamento, para quem já é casado e tudo mais, e na casa precisa lavar uma louça, você vai lavar uma louça. Porque faz parte do seu trabalho dentro da sua atividade dentro da casa. Não é porque você é homem, ou seja, cada um vai fazer o que tiver que ser feito. É esse que é o ponto. Sem mimimi, Sim, sem frescurites. acho Entende? assim, Então, é a gente assumir o papel dentro de onde a gente estiver. sim, é o que eu ia falar, porque assim, não tem problema você ter uma tendência a, a um lado um pouco mais forte. Vamos lá, tem homens que acabam tendo uma feminilidade um pouco mais forte, mas eles não deixam de ser homens. E eles usam essa energia para servir de uma forma, criatividade, de uma outra forma, né? E tem homens que são mais masculinos, que aí vão para serviços mais braçais, para questões mais agressivas, enfim. Mas assim, mas ele não esquece que tem um outro lado. Então você pode ter uma tendência para um lado, uma tendência para o outro, mas não esquecer que você tem outro lado. Então, como a gente estava falando, né? Tanto o heterotópico quanto o esquerdo macho são dois extremos. São dois extremos. Mas você pode ter um cara que é autêntico, que ele entende a mulher feminista. Que ele até ele entende a causa dela. Só que ele é ele. Sim, Ele é ele. Ele não se desconstrói para apoiar ela. Ele apoia do lugar dele. exato. E do outro lado também. A mulher não quer um cara grosseiro, que é o guerreiro, que é o salvador de tudo, que vai enfrentar o bandido com um canivete. Não. Ela quer um homem que a proteja, ela quer um homem que dê segurança, mas ela quer um homem no lugar dele. Então, ambas, igual a gente está falando, né, da feminista reclamando desse homem performático, porque ela não quer um cara construído para ela. Se ela já está lutando para ser do mesmo nível que o homem, ela não quer um homem desconstruído. Ela não quer virar, ela não quer ter uma esposa. Quando a gente tá falando de mulheres héteros, tá? Ela não quer ter uma esposa. Pô, ela quer ter um marido que seja autêntico. Só que entenda a causa dela. Pronto. Porque também essa Sabe? causa que ela chama também é uma dor. Sim, sim. Respeitar a dor dela. Isso. Respeitar os dois lados. Exato, exato, porque as pessoas não se conectam por acaso. Existe uma afinidade, né? Os sistemas se conectam. E aí vão vir as questões que precisam ser vistas. É esse que é o ponto, é isso que a gente sempre traz aqui. É a gente buscar estar sempre evoluindo na nossa jornada. Pô, se tem alguma questão, se tem alguma coisa, e tirar essa legenda de que tudo é normal. Não, pode ser comum em determinado meio, mas não é normal. É isso que a gente também procura desrotular aqui, porque hoje também tudo é normal. Não, tudo é normal, tudo pode. Gente,
Não, não é. E, querendo ou não, nessa linha de evolução, né, que nós todos estamos aqui para crescer. E na medida que a gente está aqui para crescer, essa mulher feminista, ela não quer um cara abaixo dela. Ela quer ser que ela defende esses valores, né? Por quê? Porque ela quer igualdade, mas ela não quer. Aí também entra naquele ponto, né? Porque daqui a pouco sempre tem, né? Para todo chinelo velho tem um pé torto, né? Sim, vai ter aquela que vai querer esse cara que esse cara passivo que abraça a causa feminista porque ela vai querer, porque é aquela coisa, a mulher vai querer seguir a mãe e vai querer um filho para cuidar. E sim, isso acontece. E isso, e como aqui a gente sempre fala, tá tudo bem. Se tu tá bem, tá tudo certo, né? Sim. Mas realmente é isso. Por que que as feministas não gostam também desse macho performático? Porque elas querem se comparar em cima. Elas não querem se comparar embaixo. E aí, para elas também não é um bom personagem. Não vai agregar. E Não vai trazer valor. no primeiro momento, acho que até se atrai e se conecta, porque por vibração é o que vai dar match, é o que vai dar liga, né? Só que daí depois de ver no dia a dia que a coisa não rola, Não. Exato. E, e aí também, antes que eu perca, porque isso já me veio antes, eu acabei me perdendo no raciocínio, deixa eu também já ir para o outro lado, né? Que, na medida que, Robson, tu trouxe a questão do homem inteiro e Anderson, tu trouxe, né, a questão do heterotop, porque o heterotop é bem nessa, né? Assim, ele pode ter tido um pai mais. Qual foi a palavra que tu usou, firme, Anderson? autoritário, né? Firme, Austero. autoritário? Exato, obrigado. Né? Mas ao mesmo tempo também, esse heterotop que vai lá e que tenta conquistar todas as mulheres, o quanto ele não está procurando a mãe? Pois é, pois é. O quanto vocês travaram aqui para mim, até que, espera aí, minha conexão deu uma falhada. É, tá travando é você. É. A gente tá aqui, É, tá firme e forte. Não, mas pegou a parte então, que você falou que tá procurando a mãe. A gente veio tranquilo. então, é exatamente esse o ponto, né? Na medida que ele tenta conquistar todas as mulheres, até que ponto não é uma falta de mãe aí? Sim. Continua nesse movimento, sabe quando ele vai achar a mãe nas outras mulheres? Ele pode achar uma que se coloque no papel de mãe, Nunca. mas aí não é um relacionamento lado a lado, né? Que a gente chama horizontal, né? De parceria, de relacionamento. Vai estar um acima, outro abaixo. Vai dar ruim? E aí tem as questões de transferências. Porque aí o cara, ele tem essa necessidade de buscar a mãe fora, porque ele olha para a mãe dele e fala: ela não me deu o que eu preciso. Ainda falta. Falta um monte de coisa ainda que ela não me deu. E aí a gente, isso eu tô falando dos dois lados, tá? Dos dois polos. E aí ele olha para a mulher e fala assim: é você. Você que vai dar o que minha mãe não deu. E transfere para a mulher isso. No começo ela acha bonitinho. No começo ela acha fofinho. Ah, meu amor, meu querido. Só que com o tempo isso torna um peso. Perdão. Por quê? Porque como é que você consegue sustentar a expectativa de alguém? Suprir a expectativa de alguém? Nunca. Porque expectativa é algo acima do real. É acima do real. Então, se ela é acima do real,
a mulher pode fazer o que ela quiser. Se ela não atender da forma que ele espera, esquece. E aí, Robson, entra naquilo que a gente está falando, os conflitos. Por quê? Ela entrega muito e ele exige mais. Ela olha e fala, cara, não dá. Não dá. Eu estou entregando demais para você, você não está me devolvendo e ainda me cobra. A balança pesa. Pesa, Ah, pesa. E tá, cara. aí, diante das três leis, a do equilíbrio tá totalmente desbalanceado. E aí não tem relacionamento que sustente. Aí um dos dois vai recuar. Sim. Normalmente o que mais recebe é o que recua porque ele não consegue retribuir a altura. Aí ele vai fazer um movimento de que, ó, eu estou me sentindo muito abaixo, então ele acaba normalmente, né? Pode ser às vezes ser o contrário, que o outro cansa e vai embora. Né? Mas na grande maioria, aquele que está recebendo demais, ele se sente inferiorizado e ele sai, porque ele não dá conta. Até porque E quem dá acaba. demais espera o equilíbrio. E isso Exato. estressa. Porque Isso. você espera um pouco, receber um pouco daquilo que você entrega, cara, aí começam as brigas, porque ela entrega demais, aí é pau. Toda a pessoa que dá demais, ela vai cobrar o equilíbrio e ela Vai. vai brigar por esse equilíbrio. Uhum. Porque num primeiro momento ela dá e espera. Só que chega uma hora que não vem, aí ela começa a verbalizar essa falta, né? Ou seja, ela está sinalizando de que está em desequilíbrio e precisa ter uma compensação. E Sim, muitas vezes essa compensação não vem. E aí nisso pode se tornar briga, pode vir uma série de movimentos para buscar trazer esse equilíbrio, até que alguém decide pular fora. Né? Aí Exato. vai dar paciência. O mais paciente fica um pouco mais, o menos paciente sai. Inclusive, a traição acontece nesse desequilíbrio. Sim. E quem deu demais, né, vai o quê? Tá esperando um equilíbrio e não tem. Vai procurar esse equilíbrio fora. E quem deu Sim. de menos está recebendo tanto, né, que não consegue mais devolver, porque já ganhou tanto que não tem mais, né? Se acha tanto insuficiente que vai doar fora. Vai dar para fora, porque daí, fora eu vou equilibrar. sim, E isso é uma falsa ilusão de que você está resolvendo o problema, porque o problema ele é anterior. O problema é anterior, então aí você está trazendo, né? Até passando rapidamente nessa questão da traição. Você está trazendo um terceiro elemento que também vai estar a serviço, buscando que esse terceiro elemento vai resolver o seu problema. Sendo que o seu problema não está. É antes disso. Você só achou, vamos dizer assim, entre aspas, um bode expiatório, buscando resolver o seu problema. Só que o seu problema é com uma outra pessoa. Essa terceira não vai resolver. não, é um problema, porque ele se relaciona com a primeira pessoa para tentar resolver um problema dele. Isso. E ele cria mais um problema. Aí ele arruma um terceiro para resolver o segundo problema, porque o primeiro ele não resolveu, o segundo ele não resolve, ele vai para o terceiro. E ele cria um terceiro problema. Ou seja, o cara ele entra num buraco, ele se coloca num buraco, né? Ele se joga num buraco. E ao invés dele subir, ele cava. Ele Exato, cava. exato, exato. E lógico, né? A gente gosta de falar assim, a gente está trazendo o exemplo dos homens porque nós somos homens, então a gente fala desse papel. Mas acontece ao contrário? Acontece ao contrário também. Isso pode Muito, ser muito. também, a mulher também pode fazer o mesmo, né? Então, né, a gente fala sempre muito mais na figura masculina porque é a posição onde a gente está, mas isso também funciona da mesma forma ao contrário, porque muitos caras sofrem com essa questão, né, por ter sido traído pela parceira, pela esposa, seja lá o Sim, que for. Então, isso, a réplica também é verdadeira, né? A gente sempre traz da posição do homem falando, porque somos três homens aqui falando, né? Mas isso não entende-se sempre que a réplica também se faz verdadeira. Né? A gente precisa esclarecer, tem algumas coisas que a gente precisa dizer, porque às Sim, vezes a audiência diz, ah, mas pô. Não, gente, a gente sempre vai falar da posição onde a gente está, né? sim. mais um Mas isso não parênteses. invalida a réplica.
Mais um parênteses, sim. Três Mosqueteiros, nós somos um tanto quanto medievais e, sim, na nossa época, a gente aprendeu a generalizar no masculino. Isso, Isso. exatamente, exatamente. A gente usa a linguagem culta da língua portuguesa, é isso que a gente Exato. utiliza. Sim. Tá? Então é para deixar bem claro para algum desavisado, né, que procure trazer aí uma visão diferente disso. Então, o que a gente está trazendo, pessoal, para vocês hoje são essas perspectivas disso, de que sim, existem questões e sim, essas pessoas elas vão conseguir parceiros, mas também parceiros que também vão ter as suas questões. Muito provavelmente, porque senão não se conecta. Senão não dá a liga, do que você vai falar, né? Do que você vai conversar. Então as pessoas elas precisam, num relacionamento, ter o contraponto. Então, assim, o esquerdomacho normalmente acaba se conectando com aquela mulher um pouco mais trator, né? Um pouco mais da causa. E o heterotop vai se conectar com aquelas outras que gostam de se colocar na posição de troféu, por assim dizer. Sim. Sensualizar. Exato, né? Sim. Exato. Então, e assim, como o Roger bem trouxe, né? Sempre tem uma sandália velha para um pé torto. E é aí que você, com o desconforto gerado por aquela relação, você ter a oportunidade, se for do desejo de sair de uma situação desconfortável, é sim olhar para isso. Isso, e assim, se a gente para olhar, porque quanto antes as pessoas identificarem essa dor, melhor. Porque acontece, muitas vezes as pessoas vão mascarando essas dores, vão escondendo, vão reprimindo essas dores, porque um acaba dependendo do outro, porque cada um tem sua dor e um alimenta a dor do outro, né? Aliás, um sustenta aquilo que falta do outro, em algum ponto. E aí a família começa a evoluir. E aí você começa a pôr a vida para frente. E aí você tem filhos, e aí você começa a ter outras preocupações, só que são nesses momentos de aprovação ali que essa dor aparece. Porque enquanto tá ali, não tem casamento, tá todo mundo namorando, eu moro na minha casa, você na tua, a gente começa a morar junto, enfim, tá tudo lindo, porque se acabar aqui, acabou, cada um vai pro lado. A hora que o negócio pega é quando existe um vínculo forte, ou seja, casou, nem que seja por união estável. E aí vem um bacuri. Acabou, cara. Acabou. E aí você olha, aí a mulher olha pro cara e fala: Meu Deus, olha o pai que eu arrumei pro meu filho. Aí o cara também pode olhar e falar: Cara, olha a mãe que eu arrumei pro meu filho. E aí a criança fica nesse meio, cara. Ou seja, você tem o seu problema e você coloca uma pessoa que ela não pediu para estar ali, mas você colocou ela ali. E aí o caos instaura. Então, quanto antes você descobrir isso, quanto antes você é, ligar o alerta para esse tipo de dor, você protege o teu relacionamento, você protege as vidas das gerações futuras. Porque uma coisa que é fato, né, Anderson? Quando existe algum tipo de questão assim e vem uma vida, né? Você gera aí uma criança, essa criança vai espiar aquilo que aquele casal não viu. Sim, É fato, porque a criança ela vai expor, né? Ou seja, ela vai esfregar na cara, assim que eu gosto de dizer, né? Aquilo que os adultos não tiveram coragem ou consciência de que precisava olhar. Então a criança vai trazer através de incômodos, né, diversos, né, dores diversas, de que aquele casal tem uma questão que precisa ser vista, porque toda criança é tão boa quanto os seus pais. Então, quando a gente traz essa visão, traz essa abordagem, as coisas elas vão muito além, né? Isso pode ser que uma criança dessa aí se torne um esquerdomacho ou um heterotop lá na frente. ele assume a herança do pai. E aí A ele vai ser o contrário. probabilidade é gigante. Não, e aí ele assume a herança do pai, só que ele vai ser o contrário. Então, se o pai foi esquerdomacho porque o avô era um cara grosso, ele vai ficar igual o avô, para confrontar o pai. Isso?
Ou se for o contrário, o pai é um heterotópico, ele vai virar um esquerdomacho para contrapor o pai. Ou seja, ele só vai assumir uma herança. E vai continuar esse imbróglio até alguém olhar e falar: vamos transgredir aqui, porque está na hora de. De alguém resolver e ficar, vamos dizer assim, no inteiro, né? No meio do caminho, né? Ou seja, meio do caminho, quando a gente diz, não é em cima do muro, é no meio do Não. caminho onde, do equilíbrio, onde os dois lados estão síncronos, estão equilibrados, estão ajustados. É nesse sentido que a gente fala caminho do meio. Lugar de força. Isso, que é onde a gente mais tem força, que é o nosso lugar, a nossa posição. Diga, Rogério, você está com olho de que quem quer falar algo. Exatamente. Não, é que tudo isso que vocês trouxeram realmente a gente já aqui explanou e já falou, e realmente a gente já pontuou toda essa questão, né, dos extremos, o equilíbrio central. Mas aí, aqui, enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando, cara, e além do que nós aqui estamos fazendo já, de nos reunirmos, de trazer esse assunto à tona, de trazer essa pauta, de, ah, querendo ou não, defender os nossos valores ao mesmo tempo, né? Tentar entender. E aí, é exatamente esse o ponto, o tentar entender, né? Essas pessoas, tanto, né, as mulheres quanto os homens que vão estar ali, né, tentando equilibrar o seu sistema familiar. O quanto essas pessoas elas vão ter a capacidade ou aonde que elas vão encontrar um meio para achar esse equilíbrio, né? Ou pensando como sociedade, a gente tenta achar esse equilíbrio, porque o outro ponto que nós temos em pauta e que a gente, por uma decisão unânime, a gente resolveu não levantar aqui hoje é a questão política. E na questão política tá igual. Sim. É a extrema esquerda e a extrema direita. E aí, nesses extremos, o que acontece? É um querendo apedrejar o outro. E E aquilo que, retroalimentando. não, e aquilo que me machuca, eu quero acabar com ele. Eu não quero entender. Eu quero matar. Então, os dois extremos, pode ver. Não é um tentando mostrar algo de construtivo para o outro, olhando para o outro e falando, apontando o erro e uma solução. Não. É um tentando matar o outro. Porque aquilo que me machuca, eu elimino. Uhum, Essa é a cabeça dos extremos. Ao invés de falar assim, não, aquilo me machuca, por que que me machuca? Me Isso, machuca porque aí tem que uma tá. vulnerabilidade ali. Então vamos olhar Exato. para isso. Então ele está ali para denunciar algo para mim. Eu posso não gostar dele, mas ele denunciou algo, como a gente já trouxe aqui numa outra vez. Agora, eu querer eliminá-lo é uma forma de eu não querer olhar para dentro de mim, não querer resolver o meu sistema, não querer resolver minhas dores, e eu culpo o outro e quero matar o outro por isso. É, porque tá te mostrando que, na verdade, você quer fazer o quê? Aquele jargão, né? Não é a mensagem, você quer matar o mensageiro. Porque o outro, ele tá ali agindo como um espelho mostrando para você a sua dor. Então, aí você fala o quê? Não, elimina. Elimina porque me incomoda. Então, eu quero eliminar. Mas, peraí, a dor é sua? Se a dor é sua, só você pode resolver. Ah, Robson, mas você não sabe a origem da minha dor. Com certeza, eu não vou, talvez eu não saiba a origem da sua dor, mas eu sei dizer que o quê? A partir do momento que você tem coragem de olhar para ela, você pode trazer um novo significado
para essa dor. Você pode trazer um novo olhar para essa dor e a sua vida ficar muito mais leve para você olhando para frente, que é para onde está a sua vida, e não olhando para trás para o que foi que aconteceu, porque você não consegue voltar e fazer um outro passado, mas você consegue fazer um novo futuro. É esse que é o ponto principal. Isto posto, Que bonito. Vou votar Essa. no Robson na próxima eleição. fazer uma chapa, vamos fazer uma chapa, como você disse? Mas você falou, Robson, é Vamos cortar verdade. aqui. Cortou aí, Roger, repete aí. Pipocou. Não. Cortou realmente, eu ia dizer, vamos cortar aqui, vamos terminar o vídeo naquela fala do Robson, né? Para frente. Frente. A gente encerra Vida. aí. A gente coloca agora tudo que nós vamos conversar agora, a gente coloca nos bastidores. Já é o bastidor ao vivo, né? A gente já deixa o bastidor ao vivo. Já deixa o bastidor ao vivo, porque a gente sempre precisa. Né, Anderson, acho que você queria falar mais alguma coisa? Mas é o que você falou, tá certo. É parar de se vitimizar, parar de ter medo de olhar para aquilo e olhar para a vida. É para frente. Isso aí. Recebemos a vida para isso, para fazer o melhor com ela. Não para ficar Isso. olhando para trás, remoendo dores dos outros ou dores daquilo que não tem mais como resolver. Exato, e principalmente o quê? Era uma outra realidade. Era uma outra realidade. Então, assim, quando, cidadão, você nasceu, os seus pais já tinham 20, 30, 40 anos de idade. Aí você quer dizer agora para eles o que é o certo e o errado de fazer? Coloque no seu lugar, rapaz. Você pode Humildemente ensinar a dancinha coloque-se do no seu lugar. TikTok, Exato, que aí não exato. sabe dançar, você sabe. Agora, o resto, amigão, você abaixa a bola e escuta. Exatamente, exatamente. Né? Sem Vocês, julgamentos, agradece a vida que você recebeu e faz algo de muito bom com ela, mesmo que seja um pouquinho diferente do que eles fizeram, porque eles fizeram a vida, agora faça algo com ela. Não ficar julgando o que eles fizeram, porque você não estava naquele momento em que a situação ocorreu, e muito menos com a consciência que eles tinham naquele momento em que a situação ocorreu. Você tem outra agora, que você é uma versão revisada e atualizada da soma dos dois. Então, é injusto. É a mesma coisa que você querer julgar uma versão sua de 5 anos atrás. Pronto, você consigo mesmo. Agora imagine usando o calçado do outro. isso tudo que vocês trouxeram agora foi o que eu falei para o meu último paciente de hoje. Olha lá, a vida real se mostrando. Tá? Que a maioria do pessoal aqui da minha cidade me conhece pela osteopatia, pela terapia manual que eu trabalho, né? E alguns já sabem da questão da constelação. E a mulher, né, do meu paciente disse: fala com ele, porque ele trabalha com constelação também, tu precisa olhar para isso. E a gente começou essa conversa. E é exatamente isso, cara. Para quem tava nos ouvindo aqui falar isso, cara, às vezes é difícil. É difícil entender. Cara, meu pai e minha mãe, eu amo eles, né? Só que aí foi o exemplo que eu dei pro meu paciente. Cara, se tu ganha uma bola de futebol, o que é que tu faz de melhor com a bola de futebol? Tu guarda ela no armário? Não, cara, tu vai jogar, tu vai chutar, tu vai chamar os amigos, tu vai reunir a turma para jogar futebol se tu ganhou uma bola de futebol. Criatura, se tu ganhou uma vida, não te afunda, meu. Tu ganhou uma vida, faz algo de bom e de útil com ela, né? E aí, Roger, Multiplica, eu ia falar para prospera. você. Você ganhou a bola. Você gastou a bola. Quando teu pai olhar o estado da bola, o que que ele vai falar para você? Pô, vai ficar feliz pra caraca. Pô, dei a bola pro moleque, o moleque usou tanto que a bola tá rasgando. Vou Vou dar comprar outra. outra. E a vida é isso.
A vida, eu vivo tão intensamente minha vida, eu faço tão melhor com ela, que eu gero outra vida. E essa vida pode ser uma vida, literalmente uma vida, pode ser um projeto, Sim, pode ser o que for. É você estar mas melhor. gerando algo de grande, algo de maior, algo de importante para você, para a sociedade, seja lá o que for o seu desejo, o que for o seu propósito nesta vida. Como diz aquela frase, né? O passado ficou para trás, não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Então é isso. Qual que é o pensamento que você tá nesse momento? Ele está criando o seu futuro ou ele está criticando o seu passado? E nessa de propósito de vida também, tem aquela história do plantar uma árvore, escrever um livro e fazer ter um filho, né? Cara, é exatamente esse o ponto. Tu não precisa escrever um livro, mas tu pode ensinar o que tu aprendeu para alguém. Tu não precisa plantar uma árvore, mas tu pode deixar algo de bom e de proveitoso para os que vierem depois. E o filho não necessariamente precisa ser um filho, uma pessoa, né? Pode ser um projeto, pode ser um trabalho, pode ser, né? Algo Algo que gere vida. que já. Vida que eu falo assim, Exato, que façam que as pessoas vivam mais, olhem para frente. Sim. exato. E é exatamente isso que a gente Eu acho precisa. que o Roger já poderia terminar a fala dele e já encerrar o programa. Sim, com certeza, com Vai lá, certeza. Roger. Que é Esse, o. esse, esses próximos minutos é todo seu, cara, que a gente já te cortou pra caramba hoje. Vai lá. É, exato. É isso, cara. Então, Isto posto, posto isto, né? que a gente sempre fala aqui. Um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui não defendemos nenhuma bandeira. Apenas apresentamos os fatos. Muito bem. É isso aí. Sensacional. Fechou! Então, por hoje é só. Por hoje é só, Pessoal, pessoal. valeu! Valeu, valeu, valeu.